E aí, galera do segundo ano, professor Davidson de volta na área para estudar o que? History, beleza? Então, fazendo a nossa continuação, o que a gente vai estudar hoje? Aula 25, continuando Brasil Imperial. Só que agora a gente vai ver as revoltas do período regencial. Período regencial a gente viu na aula anterior, aula 24, certo? Nós vimos lá regência trina provisória, regência trina permanente, regência una. Nós vimos até o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II foi colocado no trono com apenas 15 anos de idade. E agora a gente continua no período regencial, de 31 a 40, só que a gente vai trabalhar o quê? As revoltas que aconteceram naquele período, tá certo? Vamos lá? Vamos ver? Bom, onde é que aconteceram essas revoltas? Cabanagem, 1835-1840, aqui no Grão-Pará. Balaiada, de 1838 a 1841, aqui no Maranhão. Tá? Pegou um pedacinho ali do Ceará, um pedacinho do Piauí, mas o centro da balaiada é maranhense. Outra, revolta dos malês, Iaçabe nada. Aonde? Na Bahia. Sendo que a revolta do malês, especificamente da cidade de Salvador, certo? Farrapos, de 1835 a 1841, aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, certo? Agora a gente vai estudar cada uma delas, as razões, a motivação, as causas, beleza? Então vamos lá. Cabanagem, Pará e Amazonas, 1835, 1840, Grão-Pará, né? Causas: isolamento da província e situação de pobreza da população que vivia em cabanas. Ou seja, as regiões periféricas do país, no período imperial, elas eram abandonadas. Eu falei para vocês isso aí já em aulas anteriores, tá? Em aulas anteriores eu falei que a população do norte e nordeste, principalmente, eram abandonadas. Ou seja, não havia política pública, tá? Não havia estruturação das cidades por parte do governo central, nada, certo? Então o que estava acontecendo lá? Pobreza da população que vivia, né, nas cabanas. Eu estou falando dos ribeirinhos, porque ali no Pará e no Amazonas, né, grande parte da população naquela época vivia na beira dos rios, ou seja, eram ribeirinhos. Ou até hoje lá no Amazonas ainda há muitas moradias desse tipo, assim como no Pará. Imagine naquela época, tá certo? Então as causas é o isolamento da província e a pobreza, que vivia grande parte da população camponesa. Objetivo da cabanagem. Qual o objetivo? O que eles queriam? Queriam terras, queriam o fim da escravidão, queriam a independência da província e queriam a proclamação de uma república. Né? Eram objetivos bem ousados, certo? Bom, terras até que não era tão ousado assim, ou era, mas independência da província e proclamação de uma república, aí a coisa pegava, né? Mas eram objetivos da cabanagem. Líderes, quem comandou aquilo lá? Antônio e Francisco Vinagre, dois irmãos. Terminou como? Reação violenta do governo. Houve entre 30 a 40 mil mortos na cabanagem. É considerado o maior movimento popular do período regencial, ou do período imperial inteiro, tá? Porque foi uma grande proporção de mortos e uma grande participação popular, né? Ou seja, uma participação popular intensa de quem? Principalmente dos cabanos, dos camponeses, dos escravos, ex-escravos, dos pobres, né? Que viviam ali naquelas regiões, tá ok? Então, simples assim. Vamos lá? Aqui, uma representação das moradias, né? Os índios também participando, e aqui no meio nós estamos vendo a figura de um feitor, né? Controlando o trabalho, né? Dos cabanos, certo? Guerra dos Farrapos. Essa foi lá no sul. Então nós saímos do norte e fomos direto para o sul. Ver o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que fez com que esse pessoal entrasse em rota de colisão com a regência brasileira. Tá? Aliás, vai pegar a regência
e vai terminar lá no segundo reinado. Porque Dom Pedro II entra em 1840. Então ele vai pegar 5 anos ali no governo de Dom Pedro II. Causas: impostos exigidos pela produção de charque, tá? Pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores do que o brasileiro. Ah, então era o camponês que estava reclamando? Não, pessoal. A revolta dos farrapos, a Revolução Farroupilha, foi uma revolta de elite. Não eram os pobres que estavam ali reclamando. Eram os ricos produtores de charque. Estavam reclamando por quê? O charque produzido no Brasil continha mais impostos do que o charque que era importado. Ou seja, o charque importado ele era mais vendido do que o charque brasileiro, porque chegava aqui a um preço melhor. Tá certo? Objetivos. O que eles queriam? Autonomia provincial, né? Ou seja, separação e independência lá do Rio Grande do Sul. Formação de uma república independente. E o que mais? Líder dos farrapos, Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Terminou como? Após 10 anos de guerra, única que deu certo? Pois aumentou o imposto sobre o charque estrangeiro. Ou seja, os ricos, mais uma vez, conseguiram aqui no Brasil. Mas Cabanai deu certo? Não. Morreu de 30 a 40 mil pessoas pobres. E os ricos continuaram lá, com os mesmos privilégios. E aqui no Rio Grande do Sul, os ricos conseguiram, né? E fizeram com que o imposto sobre o charque que vinha do estrangeiro fosse o quê? Elevado. Neste caso, o charque produzido no Brasil ficaria com um preço mais baixo. Então ele passou a ser mais vendido. Certo? Balaiada. Aqui no Maranhão. Vai de 1838 até 1841. Quais são as causas? Quais foram as causas que levaram esse movimento aqui no Maranhão? Crise econômica do algodão e altos impostos. Então, olha só, aqui no Maranhão, nós tivemos também a questão da pobreza, a questão da miséria, por causa do abandono dessa região nordeste, né, por parte das autoridades lá do Rio de Janeiro, ou seja, da regência brasileira nesse período. Então, tem muita gente com fome, né, uma escravidão extremada, uma exploração por parte dos fazendeiros em relação aos seus trabalhadores, né, baixos salários, aqueles que recebiam salários, né, e moradias precárias e impostos em cima de quê? Das produções dos camponeses que eram mais pobres. Então vai haver o quê? Uma revolta contra isso aí, para tentar derrubar esses impostos, certo? Por que balaiada? Porque principalmente foi em cima de uma região aqui do Maranhão em que a produção de balaios é a principal atividade econômica, tá certo? Vamos ter aqui o Negro Cosme como um dos participantes centrais, né, da balaiada e o Manuel do Balaio, beleza? Objetivos: substituição do presidente da província e fim da escravidão. Então eram objetivos realmente muito difíceis de ser alcançados naquele período, tá? Porque eles queriam a substituição do presidente da província do Maranhão, que estava fazendo uma cobrança excessiva, coerciva de impostos, e também acabar com a escravidão aí é complicado. No Brasil inteiro, né, vigorava a escravidão e o Maranhão queria acabar com a escravidão aqui no estado. Aí era realmente muito difícil. Líder: quem comandou a balaiada? Os balaios: Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Beleza? Terminou como? Prisão e condenação à morte. 11 mil pessoas foram mortas, tá? A partir, né, da intervenção do governo federal nesse período, do governo imperial nesse período. Beleza? Ou seja, outra revolta popular, e essa revolta popular vai acabar no final em perdas. De quem? De que lado? Do lado mais pobre. Assim como ocorreu aonde? Na cabanagem lá no Pará. Beleza? Vamos continuar aqui. Vemos que é uma representação da balaiada, né? O pessoal produzindo os balaios.
Para você ter uma boa noção, uma ideia legal, você pode assistir um filme chamado Uma História de Amor e Fúria, né? Lá vai ser uma história de dois personagens, e esses personagens vão passar além dos tempos, né? Vão começar lá no Descobrimento, depois passa no Brasil Imperial, né? Vai ter uma passagem da cabanagem e vai chegar até no futuro. É muito bacana o filme. É um filme de animação, tá? Uma história de amor e fúria. E a parte da cabanagem é muito esclarecedora. A parte da balaiada é muito bacana mesmo. Podem assistir. Sabinada, na Bahia. Aconteceu quando? Em 1837. Foi rápida, né? Bom, bora ver as causas. Não aceitar os governantes impostos pelo governo. Ou seja, o pessoal da Bahia não queria que os governantes da Bahia fossem indicados pelo governo central lá no Rio de Janeiro. Certo? Objetivo: proclamar a República e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Olha só isso aqui, 1837, né? Para atingir a maioridade ia demorar muito tempo, Dom Pedro II, porque em 1831 ele só tinha 5 anos de idade, né? Mais 6 anos, ele tinha 11, então tinha 11 anos de idade, até chegar na maioridade ia demorar muito, né? Então eles iam proclamar uma república na Bahia, né? Separar a Bahia até Dom Pedro atingir a maioridade. Para que isso? Para eles mesmos se controlarem, tá? Eles se organizarem, se separar da regência que não estava dando conta, né, de governar o Brasil. Então eles achavam que isso seria o quê? Uma saída para a pobreza, né, e para a organização administrativa e política da Bahia naquele período. Líder: Francisco Sabino. Sabinada, tá? Terminou como? 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas, tá? Então, novamente aí uma revolta muito sangrenta, não tanto contra a cabanagem, nem contra a balaiada. A cabanagem de 30 a 40 mil pessoas, porque a Sabinada ela também teve uma parte da elite, né? Aqui no controle da revolta. Não foi só uma revolta popular. Nós tivemos populares, mas também tivemos elite baiana aqui nesse contexto. Então, por isso que não morreram muitas pessoas. Possivelmente essas 1.200, né, em sua grande maioria, ou sua totalidade, foram os mais pobres que morreram. Certo? Vamos continuar aqui. Aqui, primeiro passo para a independência. Óleo sobre tela. Antônio Parreiras, um dos pintores famosos aqui de telas no Brasil. Tá certo? Isso aí está lá no Palácio Rio Branco, Salvador. A Sabinada foi uma revolta dos militares da classe média e rica da Bahia entre os anos de 1837 e 1838. Acabei de falar para vocês, tá certo? A participação popular na Sabinada, ela foi restrita, ela foi muito pequena. Por isso, o número de mortes ter sido também pequeno. Porque foi uma revolta de quem? Militares, classe média e rica da Bahia. Beleza? Bora lá. Revolta dos Maleses. The last but not the least. A última, mas não menos importante. Então, bora lá ver. 1835. Causas. Condição dos escravos urbanos e dos negros libertos. Certo? Condição? Vivia bem? Não. Viviam muito mal. Eram escravos. Tá? Escravos urbanos, que viviam na cidade, trabalhavam na cidade. Tá? E também nos negros, os negros que já tinham conseguido a sua alforria, a sua libertação, comprado a sua libertação, a condição social também deles era muito ruim, tá certo? Por conta da discriminação, do preconceito, do medo, tudo isso fazia com que a condição social do negro, tá, ela fosse sempre pior do que a do branco. Até hoje, as estatísticas mostram isso, tá certo? Se você for ler, pesquisar sobre a estatística da vida de negros e brancos no Brasil, elas são bem diferentes, certo? Objetivo: tomar o poder e matar brancos e mulatos. Olha, o objetivo era bem cruel, né? Bem claro, bem incisivo. Tomar o poder na Bahia e matar brancos e mulatos. Por que brancos e mulatos? Eram os que controlavam. Eram os grandes fazendeiros, eram os políticos, quem mexia na administração, tá? Ou seja,
quem fazia toda a opressão em cima dos escravos e dos ex-escravos eram os brancos e o lápis. Eles queriam matar todo mundo. Beleza? Acabar com a escravidão e criar uma república. Nós vimos que nesses movimentos sempre aparece a ideia de república. Certo? Aqui, duas pinturas do Debré. Debré é um dos pintores franceses que pintou o Brasil imperial, tá? E o Rugendas pintou o Brasil colonial. Então aqui uma pintura, nós estamos vendo que muitas roupas desses escravos da revolta do Malê eram roupas típicas de outros povos ali do Oriente Médio, tá? Porque eles foram influenciados lá na África, antes de vir para o Brasil, por uma cultura muçulmana, certo? Então olha aí, aqui, né, uma pintura de Debré do século também XIX, um escravo que sendo torturado, né? Aqui, confronto entre as tropas da Guarda Nacional e dos negros, ainda na revolta dos malês. Líder, Manuel Calate e escravos. Escravos negros de cultura islâmica, de religião islâmica. Tá? Esse aqui é um ponto interessante. Tá? No Brasil nós tivemos escravos, muitos milhões de escravos que vieram lá do continente africano a partir do tráfico negreiro. E de muitas áreas que eles vieram da África, elas foram colonizadas, elas foram dominadas pelos árabes islâmicos lá na expansão do islamismo, como nós vimos em aulas anteriores. Beleza? Terminou como? Dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para a África. Ou degradação, tá? Degredo. Manda embora, manda voltar. Beleza? Dizimação dos negros e os outros mandaram embora para a África. Porque estavam fazendo o que aqui? Muita confusão. Certo? Enfim, para fixar o conhecimento, então o que vocês vão fazer? Como sempre, vai lá no plural, faça a tarefa mínima e a tarefa complementar. Leia o livro texto, tá certo? Faça os exercícios. Não deixe a pandemia te deixar ocioso. Tá certo? Até a próxima aula. Um abraço.